Já coloco disponível no Classroom para vocês, tá? Então, hoje a gente vai fazer a revisão dos artrópodes, né? Não vamos fazer todos, tá? Então, na prova, vai cair esses artrópodes mesmo. Eu vou colocar bem especificado no Google Classroom para vocês. E ao final da aula, não se esqueça que vai ter uma atividade. A atividade de hoje, lá no Google Classroom, vai ser pontuada, vai valer 5 pontos, tá? Resumindo bem mesmo o que vai cair na prova. Então, não deixem de fazer, não. E a partir desta semana, eu acredito que a semana que vem, né? Eles já devem ter avisado para vocês, todas as atividades elas têm que ser feitas com pelo menos 5 dias só. Após essa data, a gente vai fechar e não vai mais receber, tá? Então, vocês não deixem de fazer as atividades, não, porque conta como presença, né? E para construir mesmo o conhecimento de vocês e para vocês, né, ver se está com alguma dúvida, alguma coisa assim, né? Então, vocês não deixem de responder, não, porque hoje vale 5 pontos e é bastante ponto, tá? Também não vai demorar muito, a ANP vai estar disponível para vocês. Eu aviso com antecedência, né? E ela vai ter um prazo aí de uns 20 dias para vocês fazerem, tá? Vai valer 10 pontos. Então, a gente já tem 5 mais 10 da ANP, 15 pontos, a prova vai valer 25, tá? Então, isso vai dar 30, 40 pontos, né? E vai ter mais 10 pontos de trabalho ao longo aí, né, provavelmente já nas 2 semanas finais, né, quando a gente for fechar o conteúdo, a gente vai falar ainda de dengue, né, principalmente dos vírus, né, do chikungunya, né, o zika vírus e a dengue, o tipo de dengue, a gente vai falar quais são os agentes, né, como é que funciona esse processo de desenvolvimento desses mosquitos, né, e a gente encerra também falando a respeito de imunologia, né, como é que funciona o processo de adoecimento da pessoa, como é que funciona isso dentro do corpo dela, com a produção dos anticorpos, aí a gente fecha, e vai ser nesse sentido aí o último trabalho valendo 10 pontos, tá? Então, a NP 10, o trabalho de hoje 5, que já vai estar disponível às 21h30 para vocês, né, com uma semana para entregar. A prova vale 25, tá? E esse trabalho final 10, tá bom? Aí a gente fecha. E a prova, nossa prova é segunda, tá? Ela vai estar disponível para vocês. Eu vou deixar, provavelmente amanhã, tá? Todos os vídeos para vocês e as apostilas para vocês estudarem para a prova, tá? Vou tentar colocar uns questionários, principalmente esse que a gente trabalhou, e eu acredito que até quarta-feira eu devolvo para vocês todas as atividades corrigidas, tá? Para vocês estudarem para a prova também, tá bom? Então, a prova vai valer 25, tá joia? Então, vamos começar a revisão dos artrópodes, né? E a gente vai falar desses agentes, e principalmente, né, das doenças que eles causam, né? Então, os artrópodes, eles têm uma carapaça, né, que protege eles uma proteína, né, geralmente a quitina, que protege eles da resistência, né, a esses indivíduos. E quando eles vão se desenvolvendo, eles vão crescendo, eles vão trocando essas carapaças, né? Tem vários tipos de artrópodes, e o que a gente vai estudar especificamente são esses que a gente vai falar, tá? Então, a respeito de doenças parasitárias, né, o que a gente já falou até agora, tem as doenças que são transmitidas por artrópodes como vetores, né? Tem as doenças que são causadas por artrópodes, e tem doenças que são transmitidas pela água, solo e alimentos contaminados. As doenças que são transmitidas por artrópodes, propriamente dito, né? E tem como vetor, a gente tem a filariose, né? A doença de Chagas, malária e leishmaniose. A filariose é um nematóide, né? É um verme cilíndrico que ele vive, né? De uma forma de larva infestante quando está dentro do mosquito, né? Quando esse mosquito ele pica a pessoa, ele contamina essa pessoa com o nematóide.
Quando esse nematóide entra em desenvolvimento no corpo dessa pessoa, ele vai viver dentro, né, dos vasos linfáticos, destruindo os vasos linfáticos, e a filariose ela pode provocar uma elefantise, que é quando o membro, principalmente os membros inferiores, né, em geral, tanto homem quanto a mulher, nas mamas das mulheres, nos testículos nos homens, ele pode ficar demasiado, muito inchado, né, e pode, inclusive, até perder o membro em alguns casos, né. A filariose é difícil tratamento. Após, quando ela já desenvolveu elefantise, é muito difícil o controle, porque já destruiu os vasos linfáticos, né? A doença de Chagas, malária e leishmaniose, elas são, nós temos artrópodes que transportam essa doença, né? Doença de Chagas, a gente tem o barbeiro, né? A malária e a leishmaniose, elas são transmitidas, né, por mosquitos. Aí tem ali o protozoário sendo transportado. Olha, o meu áudio está aberto. Só ela que não está ouvindo ou todo mundo não está ouvindo, gente? Tenta ligar seu áudio, Mayra. Eu estou ouvindo, normal. Eu estou ouvindo bem. Ela falou que não está ouvindo. Aí a gente tem as doenças causadas pelos artrópodes propriamente ditos, né? A gente tem o berne, né? A gente tem a miíse, a pediculose, né? O bicho de pé e a sarna. A gente já falou deles, né? Esses eles vão cair na prova, tá? São transmitidos pela água e solo contaminado, são coisas que a gente já falou até aqui, né? A gente já falou de extossomose, a tenise, a cisticercose, a datilcose, a ascaridiose, né? E por aí vai, né? Toxoplasmose, giardíase, amebíase, são transmitidos pela água ou solos contaminados. Então, os artrópodes, eles podem ser vetores ou eles podem, né, ser causadores das doenças parasitárias. Então, a gente vai falar da introdução a esses artrópodes e, em especial, aos de importância médica, né, o que a gente precisa mesmo para a gente, na parasitologia, e vocês vão trabalhar quando vocês estiverem trabalhando em unidades básicas de saúde, ou até mesmo em pronto-socorro, né? Falando do artrópode, os artrópodes, eles estão dentro do filo artrópoda, né? E o subfilo mandibulata, a gente tem a classe insecta, né? Aí a gente tem os insetos, né? Dentro da classe insecta, a gente tem as ordens. Na biologia, eles dividem, né, em filo, né? A gente tem o subfilo, tem a classe, tem as ordens, para ficar mais fácil o estudo, né? E eles catalogaram esses animais e foram divididos em ordens. Primeiro, pela aparência física, né, desses indivíduos, né, proximidade genética entre eles, modos de alimentação, né, se ele tem asa ou não, se tem 3 pernas ou não, no caso aqui o insecta tem que ter 3 pernas de cada lado, né, aí vai as ordens. A gente tem a ordem hemíptera, a ordem dipta, a ordem anoplura e a ordem sifonaptera. E nós falamos todos, né, a gente falou. A hemíptera, né, um dos exemplos é o barbeiro, né, vulgarmente conhecido. A díptera, a gente tem as moscas e os mosquitos, né. A anópora, né, a gente tem os piolhos, né. E a sifonaptera, a gente tem as pulgas, tá. O bicho de pé e por aí vai. São esses que vão cair na prova mesmo, tá. A gente tem o subfilo, aí já separando, aqui já não é mais insecta, né? Chelicerata, né? Da classe aracnida, né? Dentro dessa classe, a gente tem a subclasse acarina, que tem os carrapatos e os ácaros. Então, os carrapatos e os ácaros, eles estão dentro da classe
aracnida, tá? Então, eles são aracnídeos porque eles têm 4 pernas de cada lado. Aqui, a insecta, né, na classe insecta, tem 3 pernas de cada lado. Aí tem essas ordens. Na ordem da aracnida aqui, a gente vai falar só dos carrapatos e ácaros. Então, insecta, né, os hemípteros, né, a díptera, a noplura e a sifonáptera. A classe aracnida, né, a gente vai falar da acarina, da subclasse, os carrapatos e os ácaros. As características gerais dos artrópodes, né, que sem separar por classe. Eles têm o corpo deles segmentado, né, tem esses apêndices articulares e esse exoesqueleto quitinoso que dá essa proteção para eles, né. Por isso que os artrópodes eles estão aí há muitos trilhões e milhões de anos, porque eles se caracterizaram, né, se especializaram principalmente em parasitar outros seres, né, alguns dos artrópodes, que a gente está estudando agora. Então, ele tem o corpo todo segmentado, né, tem esses apêndices articulares e o exoesqueleto quitinoso. Quitina é um tipo de proteína. É a mesma que tem no caranguejo, que tem nesses animais, né, os artrópodes marinhos, né, que tem no camarão, nos crustáceos em geral, né. Então tem esse exoesqueleto quitinoso, né. Aí tem a epicutícula, exocutícula, endocutícula e a epiderme. Essa epicutícula, a exocutícula aqui e a endocutícula são segmentos dessa quitina que vão proteger, tá vendo? Aí, ó, tem essa proteção toda e depois tem a epiderme e a membrana basal. Se fosse, né, os animais em geral, por exemplo, o ser humano já começaria com a epiderme, né? Diferente deles que tem essa proteção a mais. Isso evita perder a água, isso protege ele contra os predadores, né? Por isso que eles estão aí há muitos milhões de anos, como eu falei para vocês, né? Difíceis em alguns casos da gente extinguir eles. Então são proteínas, né, e cera que dão essa resistência ao corpo deles, né? Professor. Oi. Então, a gente chama de exoesqueletos só os que têm essa carapaça dura, né? Então, na verdade, todos os artrópodes têm. Tá? Aí, só que esse que tem a carapaça mais dura é mais nítido a gente ver. Mas, por exemplo, os mosquitos, eles têm essa carapaça de proteção, que vai proteger eles contra, por exemplo, a perder a água, né? Tá bom? Certo, só que eles não são maiores, né? Então, a gente imagina que não tem, né? Exatamente. Mas tem, eles só são pequenos, mas eles têm a mesma proteção que o caranguejo tem. Então, assim, só em proporções, né, diferentes, são bem menores, e a estrutura dela é bem mais fina do que a do caranguejo, do que os crustáceos em geral. Estou falando para você que a composição é a mesma, só que a espessura é bem menor, né, neles. Inclusive, quando eles vão crescendo, eles têm que trocar de carapaça. E trocam de proteção. Tá? Porque a proteção não cresce com eles. Tá bom? É como se eles, por exemplo, nasceu uma criança, aí você vai lá e compra um casaco de proteção para ela, né? Essa criança vai crescer, esse bebê vai crescer, esse casaco não acompanha, é como se fosse assim, né? Aquela mãe super protetora compra aquele casaco para proteger do frio, mas o casaco não cresce junto com o bebê, né? É como se fosse assim, essa carapaça deles. Professor, e a fêmea, ela guarda os ovos dentro dessa carapaça? Então, a carapaça é por cima, né? O abdômen, geralmente, embaixo. Isso, aí ela tem essa mobilidade nesse corpo todo articulado. E nas fases da vida também, ela tem parte que está com carapaça e parte que não está com a carapaça, tá? Mas ela tem essa proteção. Então, ó, essa proteção, ela reduz perda de água e dá sustentação, rigidez, né? E acontece essa muda, né? Essa troca de cutícula. Principalmente entre as etapas de crescimento deles, né? De alguns. Nós vamos pensar, tá? Então, a gente está falando aqui de um modo geral para todos os artrópodes, tá bom? A gente não está especificando nenhum ainda. Essas são as características gerais deles, dos artrópodes, né?
do filo artrópoda, todos, né? Depois a gente vai começar especificando cada. Então, essa carapaça, essa cutícula ajuda nisso, né? E ela tem que acompanhar o crescimento deles. Como ela não cresce junto, ele troca, né? É comum a gente encontrar pedaços de carapaça mesmo, né? Na casa, né? Na rua, num ambiente onde, né? Onde tem uma grande quantidade, porque eles trocam mesmo, tá? Tá vendo? Tem o controle, e essa troca de carapaça tem controle hormonal. Aqui a gente tem um mosquito, ó, o Anopheles, tá vendo? Trocando de carapaça, ó. Ele cresceu, então ele faz essa muda, ele troca de carapaça. É como se ele trocasse a roupa, pegasse uma roupa melhor, né? Uma roupa mais nova, porque ele cresceu, ele ficou um pouco maior, né? Geralmente o mosquito, depende da fase de desenvolvimento dele, né? Mas troca ali uma coisa só. Mas, ô tá? Paulo, Oi. Essa carapaça nova, ela nasce nasce nele de novo? Como que é? Não tem quando as crianças... É bem parecido. Ó, quando a criança tem um dente de leite, vocês já viram como é que funciona o processo? O dente permanente vai crescendo e empurrando o dente de leite. Aí o dente de leite cai. No lugar do dente de leite, substitui pelo dente permanente, né? É a mesma coisa. A carapaça nova, ela vai crescendo e vai empurrando a outra. Ela solta a outra, e ele tira e troca. Aí essa carapaça, ela já não sai totalmente rígida. Ela vai enrijecendo com o tempo também, tá? Ela vai recebendo mais quitina, ela vai ficando mais dura. Entendeu? Entendeu? Posso? Entendi. Beleza. Aqui, gente, também diferentes tipos de desenvolvimento, especificamente dos insetos, tá? A gente tem a ametabolia, a hemimetabolia e a holometabolia, né? São desenvolvimentos diferentes de grupos de inseto. Nós temos aqueles insetos, né, que são ametóbalos. A fase dele, né, de ninfa, profoninfa, é bem parecida com o adulto. Só vai aumentar de tamanho, né? Então, a fase pequena é bem parecida com a fase adulta, porém, né, eles têm uma diferença de tamanho só. A hemimetabolia, a gente tem a profoninfa e a ninfa diferente um pouco da fase adulta. Eles têm características, mas é como se ele tivesse uma metamorfose incompleta. Já a fase holometabólica, ou a fase larval da fase adulta e as fases intermediárias, elas são totalmente diferentes entre si, tá? Então, a gente tem as larvas com desenvolvimento diferentes, elas ficam de tamanhos diferentes, o corpo diferente, às vezes muda até a cor, né? Depois a gente tem a pupa e tem a forma adulta. Aqui o exemplo é uma borboleta, né? Então, a gente está falando aqui de desenvolvimento, de tipos de desenvolvimento desses insetos. A metabolia, hemimetabolia e holometabolia, tá? Isso é importante. Quem está anotando aí, anota que é importante para a prova, tá bom? Pode ser uma pergunta da prova. Cite os 3 diferentes tipos de desenvolvimento dos insetos. Explique cada um, né? Aqui eu vou explicar para vocês, ó. A metabolia, ó, não tem metamorfose e as formas jovens são semelhantes aos adultos. Exemplo aí, as traças, né? Da ordem Tissanura. São bem parecidas mesmo, a diferença são os tamanhos, né? Que ficam, na forma adulta, obviamente, vai ficar maior. Metabolia é uma metamorfose incompleta, e a gente tem fase de ovo e de ninfa e a fase adulta, né? A gente tem as libélulas das ordens, né, Odonata e a hemítera dos percevejos, né? A hemítera, que tá englobado ali os barbeiros, né? Que o barbeiro é um tipo de percevejo. E ele é hemimetabólico, né? Em relação ao desenvolvimento ao longo, né, da vida dele. E a holometabolia, a metamorfose é completa, né? A gente tem uma fase de ovo, a fase de larva, a fase de pupa e a fase adulta. Exemplo, a gente tem muitos aí que a gente até conhece. Por exemplo, o Aedes aegypti, né, que é da classe da ordem Diptera, né? A gente tem as moscas e os mosquitos
e também a classe Siphonáptera, que é as classes das pulgas, tá? Lembrando, díptera, você já associa a moscas e mosquitos, né? E as pulgas Siphonáptera, elas têm a metamorfose completa. Então, ó, esse não tem metamorfose, esse é a metamorfose incompleta, e esse é a metamorfose completa. As fases são totalmente diferentes uma das outras, diferente dos outros, tá? Eles não têm diferenças tão gritantes assim, igual a metamorfose completa. Vamos para a classe insecta, né? Características da classe insecta. O corpo é subdividido em cabeça, tórax e abdômen, né? A cabeça tem os par de olhos, né? Um par de antenas, estruturas sensoriais, e as peças bucais vão variar de acordo com o tipo de alimentação desse inseto, né? Tem os tipos, né? Dos lambedores, dos mastigadores e dos sugadores. Aí, a parte, né, que vai realizar essa alimentação, elas têm essas variações e essas diferenças, né? Ainda tem o picador e sugador, né? No caso aqui, os mosquitos, né, que são os insetos hematófagos, que vão se alimentar de sangue. Então, aqui a gente tem, ó, o inseto, por exemplo, o grilo, né, que se alimenta lá mastigando as folhas, né? A gente tem insetos que se alimentam sugando e lambendo, né, plantas, flores, né? Às vezes, o sal, né, os sais presentes nos capins, né? Eles são lambedores e sugadores. E tem o picador, sugador, no caso, quando está se alimentando de sangue, né? Os hematófagos. Então, quando falar insetos hematófago, hema se lembra de sangue, né? É aquele inseto que vai se alimentar de sangue. A morfologia, né? Ele tem a parte do tórax, né? Então, essa parte do tórax, a gente tem as 3 pernas, ó, que caracteriza os insetos, né? Então, essa parte aqui é o tórax, tá vendo, ó? Que tem a parte locomotora dele. O abdômen, né, que a gente tem o sistema digestório, né? O aparelho excretor, no caso dos insetos, é o túbulo de Malgip, né? O sistema respiratório também, as traqueias, traqueoríolas e o espiráculo. Tudo está na região abdominal dele, tá? Acontece transportes de nutrientes, né? E também a parte reprodutora. Esses insetos, eles são dioicos, então você tem um inseto macho e um inseto fêmea, eles não são onóicos, tá? Sistema nervoso, a gente tem o gânglio, né? Supra e subesofagianos, mais gânglios em cada segmento, e órgãos sensoriais, todos na região do abdômen. Os principais insetos causadores e transmissores de agentes etiológicos de doenças. A gente já entra na doença, né? Então, vamos para os insetos que interessa a gente aqui, né? Da classe insecta, né? Estou falando de inseto, classe insecta. A gente até falou. Ordem Diptera, ordem Hemiptera, ordem Anóplura e ordem Siphonáptera, tá? Vamos começar pela ordem Diptera. Di, tois e ptera são asas. Então, são insetos que possuem 2 asas. Exemplo, moscas, mosquitos, né? Eles podem viver, gente, em vários habitats, e muitas dessas espécies são vetores de vírus, protozoários e vermes, né? E eumintos. Aí a gente tem as famílias, tá? Então, a gente tem a ordem Diptera, né, da classe insecta, tá? A classe engloba todos. A ordem Diptera são insetos que possuem 2 asas, tá? Aí a gente tem as famílias. Esses insetos, né, da ordem Diptera, que possuem 2 asas, caracterizam pela ordem dos dípteros. Aí a gente tem, dentro dessas classes, né, a gente tem as famílias. Vamos começar pela família Mucidae, né? Aí a gente tem mosca doméstica, que é vetor mecânico de bactérias e vírus para dentro da nossa casa, para dentro do nosso convívio, né? Essas moscas, elas estão presentes em praticamente todos os lares brasileiros e fora do Brasil, principalmente quando vivem, né? Nos ambientes mais quentes, mas em lugares frios também elas vivem, tá?
Aí a gente tem Stomix calcitrans, que elas podem ocasionar, né, e propiciar doenças em animais, como a tripomoníase forense, né, de larvas do berne. Essa também pode transmitir, né, quando a larva for desse díptero, né, da família Mucida, e for crescer dentro, né, de qualquer ser vivo ou até mesmo morto, elas podem desenvolver larvas, né? Aí nós temos o berne. Aí, gente, a gente tem a família Culterabridae. Essa família, Culterabridae, a gente tem a Dermatobia hominis. Então, quem está anotando, né, pode grifar essa aí, Dermatobia hominis. Ela é muito importante, porque é a mosca do berne, mosca berneira, tá? Dermatobia hominis. Deve ter umas 2 questões na prova sobre ela, tá? Falar ciclo de vida, provavelmente, que eu nem me lembro mais, tem muito tempo que eu fiz. Importante, gente, na prova, leiam e respondam com as palavras de vocês. O Google Classroom agora está com uma modalidade, até melhorou para a gente ainda, que você vê se um aluno está copiando de onde, né? Eu tenho esse programa, eu pago esse programa, mas o Google Classroom está oferecendo para a gente gratuito ainda, então está ótimo. Se vocês copiaram de algum lugar, ele já mostra para a gente, ó, copiou de tal lugar, assim, assim, assim. Então, o que eu aconselho vocês? Leiam e não copiem e cola, tá? Respondam. Tá? Dá muito tempo para vocês responderem, tá? Então, não copiem e cola. Respondam, tá? Porque as perguntas não estão copiadas e coladas também. As perguntas foram elaboradas, tá bom? Então, quero que vocês não copiem e colem, porque pode invalidar a questão de vocês, tá? Professor. Respondam com a palavra de vocês, tá bom? Professor. Oi. Não, é porque, igual, por exemplo, eu tenho uma pastinha, todas as respostas que eu dou nos exercícios que você dá, eu salvo nessa pastinha aqui no meu desktop. Na hora que você faz a pergunta na prova, às vezes eu colo dessa resposta que eu dei, mas é uma resposta que eu elaborei. Ótimo, tá ótimo, Maricela. Não tem problema, não? Desse jeito, não, tá ótimo, é sua resposta. Não, eu tenho as minhas palavras. Tá, mas é isso que a gente busca, tá? Tem gente que copia de qualquer jeito, vai até coisa que não deveria para a prova. E copia tudo na hora. Olha, eu vou invalidar as questões nessa prova, então vocês cuidado com isso. Cuidado que se copia e cola, porque é muita facilidade também, né? A gente entende todo o processo já, acho que a gente já se adaptou nesse processo de ensino remoto, né? Então, cuidado que se copia e cola, tá? Porque isso não acrescenta em nada, a gente vê que isso não vai acrescentar em nada. Então, vamos tentar, né? Pelo menos ler, você pode pesquisar na internet, tá aberto para vocês mesmos, até devem pesquisar, não tem problema nenhum. Leia e não copia tudo e joga lá, tá? Às vezes, até na última prova, teve questionamento de aluno. Por que, professor? Eu respondi tanto, e a outra aluna respondeu menos, ela teve nota maior do que a minha, porque ela respondeu com as palavras dela. Você copiou de outra pessoa, não é sua resposta. É uma resposta de uma outra pessoa. Que não está errado, porém não é sua, isso é plágio, né? A gente tem que evitar esse plágio. Então, ó, família, né, Culterabridae, a gente tem a Dermatobia hominis, que é a mosca do berne, mosca berneira. Como é que é o ciclo de vida, né? As moscas adultas depositam os ovos sobre a cutícula de insetos, né, hematófagos, porque essa mosca é grande. Então, o que ela faz? Ela é esperta. Ela pega o inseto hematófago no ar, coloca os seus ovos nesse inseto, né? Aí, quando esse inseto, olha aqui, ela é grandona, tá vendo? A Dermatobia hominis. Ela pegou aqui um mosquito, ó, colocou os ovos no ar nesse mosquito e solta o mosquito, né? Aqui, ela com as larvas, tá vendo? No bumbum dela aqui, ó, no abdômen. Ela vai e joga essas larvas aqui no mosquito e cola nele. Essas larvinhas, elas têm como se fosse uma colinha mesmo, tá? Quando essa mosca ou mosquito hematófago, que vai se alimentar de sangue, ele pousa, né? As larvas, elas eclodem, né? Dessas bolsinhas que elas estão presas, e elas caem no tecido do indivíduo, né? Pode ser humano ou pode ser animal em geral, qualquer tipo de animal, tá? Essa mosca,
quando ela pousa no humano, né, quando ela coloca os ovos nesse inseto e pousa no humano, aí a gente pode ter os bernes, né, que são extremamente dolorosos, são grandes, né, e que tem que ser feita a retirada com cuidado, que ele pode estourar, né, ela pode transmitir infecções secundárias, que é comum dar aquelas pústulas mesmo, né, aqueles caroços de berne, tá? As larvas se alimentam do tecido dos líquidos corpóreos, né, vivos. O local de infecção fica suscetível mesmo à entrada de outros micro-organismos oportunistas, principalmente bactérias, tá? A infecção é benigna, mas dependendo do grau de infestação, no animal ou no ser humano, a gente pode ter uma infestação e uma infecção já geral, dependendo da região que ela está, você pode perder até membro, né, de infecção mesmo, e causa uma inflamação ali localizada. Então, aqui a gente tem as larvas se alimentando aqui do tecido, provavelmente de um boi, né, e essa larva, como ela tem um ponto para ela respirar, né, e ela soltar as excretas dela, por isso que ela solta aquelas aguinhas, né, fica um ponto aberto para a entrada de infecções oportunistas, né, principalmente bacteriana. Só que ela pode dar em qualquer parte do corpo, né. Aqui é uma larva que estava crescendo dentro da cavidade ocular de uma criança, né. Então, olha o tamanho, olha o desconforto. Essa larva ela tem uns espinhos para ficar grudado no tecido, e ela vai se aprofundando e esses espinhos vão machucando, né? Por isso que dá esse desconforto. De vez em quando dá aquela ferroada. Aquela ferroada é ela se alimentando e ela se aprofundando para se alimentar mais desse líquido intersticial. Ela vai se alimentando mesmo. A intenção dela é crescer o máximo que ela puder, depois ela vai sair daquela região, vai se transformar em pupa, se enterrar e se transformar em pupa para virar lá a mosca novamente, né, adulta. Então, ela pode ficar ali semanas crescendo, né, e dependendo do indivíduo, né, ela pode realmente eclodir, tá, sair daquela região e transformar em pupa e enterrar, tá? Mas, geralmente, no ser humano, como sente tanto desconforto, ele procura um jeito de extinguir essa larva, né? Só que ela pode parasitar pessoas que têm algum problema de saúde, pessoas que têm alguma deficiência mental, né? E principalmente morador ou pessoas que estão em situação de rua. São aquelas pessoas que estão usando drogas pesadas, né? Ou que estão sob efeitos mesmo de cachaça, geralmente, né? Então aquelas pessoas ficam à margem mesmo da sociedade. Quando chega no hospital, a gente tem a larva saindo dentro dessas pessoas. Você vê o grau de infestação. Geralmente essas pessoas, elas andam com animais de estimação, que puxa mais ainda, né, essas moscas. Então, ela tem as fases de desenvolvimento, né, depois que ela abandona o hospedeiro, só ocorre em torno de 40 dias que ela fica crescendo dentro do hospedeiro, ela se transforma em pupa, tá vendo? Pupa já está grandona, a parte escura, ela vai se enterrar na areia ou no solo, né? Então, isso pode ocorrer de 4 a 11 semanas, e ela, depois que ela vira a mosca adulta, ela vive poucos dias. A intenção dela é copular e realizar a postura o mais rápido possível, que ela pode morrer de 5 até 12 dias, geralmente 2 semanas, tá? Ou menos que isso. Ela já morre e já colocou milhares de ovos e ali segue o seu ciclo de vida. Obviamente que nem todas virarão moscas adultas, né? Mas a grande maioria vive. A gente tem animais que fazem a retirada nos outros, né? Por exemplo, alguns pássaros vão comendo essas larvas, né? Mas elas são comuns principalmente em rebanhos, né? Quando a gente tem rebanhos, porém elas podem infestar o homem, tá? Aí, então, ó, gente, da família, ó, Cuterabridae, né? A gente falou da Dermatobia homens. É lógico que dentro dessa família Cuterabridae a gente tem outras larvas. A Dermatobia homens é a que vai provocar o berne. Então, quando a gente fala em berne, é uma mosca maior, tá? Grande, e ela não pousa, ela pode até pousar, mas ela não coloca os ovos diretamente ali. Ela vai colocar numa outra mosca ou um mosquito, que ela é oportunista, ela pega ele no ar, sabe que ele é matófago, quando ele pousar para alimentar de sangue, as ovas, né, caem, já se transformam em larvas e penetram na pele. Agora, a família, né, Calyphoridae, né,
Aqui, a gente tem as moscas varejeiras. A diferença da mosca varejeira para a mosca berneira, que geralmente a mosca berneira coloca menos ovos, tá? E a gente tem essas larvas introduzidas dentro do tecido mesmo. Já a mosca varejeira, a gente consegue ver a olho nu as larvas, tá? Eu perdi o vídeo, eu tinha salvado um vídeo para vocês verem, um caso, gente, que até me chocou esse final de semana, não sei se vocês viram, era um morador de rua que as larvas de mosca varejeira comeram, né, todo o tecido, gente, uma coisa horrorosa, todo o tecido, né, da calota craniana, só estava um osso à mostra, e estava caindo larva, assim, foi uma coisa assustadora que eu vi, eu não tinha visto ainda, né. Eu vou ver se eu acho para mostrar para vocês. Paulo. Oi. Teve uma vez que eu fui no hospital e eu tinha chegado lá e tinha uma moça com a filha dela. Era já a segunda ou terceira vez que ela tinha ido, acho que a menina dela tinha pegado o piolho e fez ferida na cabeça. Aí eu acho que deve ter pousado alguma coisa e deu bichinho, esse bicho mesmo. Varejeira ou berne? Something went wrong. Please try again. Dela, eu acho que era a segunda ou terceira vez que ela foi lá e acho que estava numa demora para atender. A moça lá pegou e falou que lá não era lugar de cuidar, que era em casa. Oh, meu Deus, aí, tá vendo? A criança gritava, acho que quando mexia lá dentro ou se alimentava, acho que doía, ela gritava demais. Provavelmente era essa aqui, ó, a berneira. Porque, como está aberto, né? E tinha pontos ali, provavelmente a mosca do berne colocou um outro mosquito que pousou na cabeça dela. Tá bom? Ó, aí a gente tem as varejeiras. A gente tem as larvas que vivem, né? Em materiais vivos e as larvas que vivem em animais mortos, tá? Então é muito comum a gente encontrar animais, chega a levantar assim, esses animais estão caindo larvas. Essas larvas são da família Califloridae, né? Que são as moscas varejeiras. Então a gente tem a Cochomia omnivorax, né? Que é a larva biontófaga, né? Que ela vive nos seres vivos. E tem a Cochomia macellaria, que são as larvas que vivem em tecidos necrosados ou em indivíduos mortos, tá? Aí tá falando aqui de medicina legal junto com os integrantes da família Sarcophagidae, né? Dependendo, né, eles conseguem, inclusive, estimar a data do cadáver, né, quanto que matou, quanto tempo e tal, inclusive contabilizando essas quantidades de mosca e qual tipo de mosca está alimentando daquele cadáver, né? Então é comum essas moscas se alimentarem de cadáveres. A omnivorax é o ser vivo, né, o ser tem que estar vivo, e a macellaria é tecido morto, né, necrosado ou cadáveres, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a fotinho dela, conhecida demais, né, essa mosca varejeira. Aqui, ó, tecido morto, tá vendo? Tá se alimentando, ó. Aqui é tecido vivo, tá vendo? A gente tem as meízes, né, as larvas comem esse material, né, necrosado, então a gente pode ter a infestação dos dois tipos. E depois a gente tem um ferimento, essa outra larva se alimentando, né, de tecido vivo. E o ferimento vai aumentando de tamanho. Imagina, gente, esse cidadão, ele está com uma lesão no palato e a gente tem uma infecção secundária, né, pelas necrobiontófagas, né, a Cochomia macellaria. Imagina o desconforto. Aí, se a gente levantar esse tecido aqui, está lotado de miíase, tá? Então, quando fala miíase... Mas como que pode acontecer de pegar logo assim na boca? Pois é, aí depende muito. Como que se pode? Pela boca dele, a gente já percebe, né? É uma pessoa que provavelmente deve ser usuário de droga, né? Ou pode ser usuário de drogas lícitas mesmo, como o álcool, né? Então, imagina, a pessoa tem uma ferida na boca, dorme de boca aberta.
sabe? Essa mosca é diferente da outra. Essa aqui, ela mesma vai lá e coloca os ovos. E muitos ovos, tá? Então, se tem tecido necrótico, ou tem, né, pus, mau cheiro, elas se atraem, né? Aí colocou os ovos ali no céu da boca desse indivíduo, tá? E o ferimento vai aumentando, tá? No caso aqui, a coxomia macelária, porque é tecido morto, tá? Mas ela pode também se alimentar de tecido vivo. Tratamento, a equipe de enfermagem, limpar, né, o ferimento com anestesia local, se for possível, remoção individual das larvas com uma pinça, catando uma por uma, tá? E a aplicação de antibiótico de largo espectro na ferida, né? E também por via oral. Limpeza do ambiente, o controle, tratamento dos animais, castração, né? Administração de vermectina, para diminuir a densidade populacional das moscas naquela região, tá? Então é muito comum, principalmente em trabalhadores rurais que têm contato direto, né, com esses outros animais, que se aumenta a propensão, né, de nós termos essas infestações, tá? Em relação às miíses, está tranquilo, gente? Em relação à mosca berneira, está tranquilo? Então, ó... sobre a cochilinha, que gosta de tecido morto. Macelária. A que gosta do tecido morto, como é que chama? É a macelária. Macelária, isso. Macelária. Tecidos necrosados, isso. Aí pode ser em cadáveres ou pode ser numa pessoa. Às vezes a pessoa tem uma ferida e fica aquele tecido necrosado. Gente, é muito comum, eu já falei isso para vocês, né? Já contei essa história, mas é comum em pessoas que têm aquelas úlceras venosas, né? Que tem aquelas feridas abertas, que fica com aquele mau cheiro, as moscas se atraem mesmo, tá? Não tem jeito. Ô, Paulo. Oi. Aquela larva que estava lá no olho, quando ela se torna adulta, ela sai ou continua depositando ali? Então, quando ela tá amadurecida, ela vai se soltar, vai sair, vai cair no chão, aí ela se transforma em pupa. Ali, ela vai terminar o processo de crescimento, né, e terminar a metamorfose dela. Aí ela vira a mosca adulta. Ela já sai dali procurando um parceiro para ter atividade sexual e reproduzir o máximo que ela puder, porque ela vai morrer em 2 semanas. Entendeu? Mesma coisa são essas. Mas aí tem que, mesmo ela saindo, tem que cuidar do lugar que estava, não tem? Então, geralmente nos seres humanos, a gente tem que fazer essa retirada antes dela fazer esse processo, porque ela é muito doloroso, tá? Se for naquela região aqui do olho da criança, se ela tivesse crescido o tamanho que ela ia crescer aqui, ela poderia, inclusive, deixar essa criança cega, porque ela comeria o tecido ali em volta. Ah, entendi. Tem que fazer a retirada, né? Então, em seres humanos, geralmente, a gente procura fazer essa retirada, né? Aí tem várias técnicas para retirar, às vezes, dependendo da região. Couro cabeludo é difícil para retirar, às vezes tem que fazer um rasgo no tecido para puxar, né? Aí a equipe da pequena cirurgia no pronto-socorro faz tranquilamente, né? No caso que deveriam ter feito com essa criança que você contou a história, né? O médico deveria ter avaliado ela na pequena cirurgia, ter feito lá a raspagem do pedacinho do couro cabeludo, retirado, colocado uma anestesia local, né? E feito uma abertura com bisturi para retirar, porque o tecido é muito duro para realizar. Porque você pega pode ser com a mão mesmo, né? Coloca a luva, pressiona o tecido, né? E ela vai pular. E com a pinça você vai realizando movimentos circulares, porque ela é cheia de espinhos. Tá vendo essa parte preta? É espinhos. Ela fica grudada no tecido. Ela não quer sair de jeito nenhum, né? Porque ela sabe se ela sair antes. E engraçado, retirou ali, ela não vai procurar outro lugar, ela vai morrer. Porque ela não está amadurecida o suficiente, tá? Ah, tá. E é muito comum nós termos, que é da roça ou que já passou perto. Geralmente, os bois, eles procuram árvores para dormirem, né, ou para ficarem abrigados, árvores grandes. Nessa região é muito comum aquele monte de mosca,
né? E moscas novas são as moscas as larvas que saíram, se transformaram em pupa no chão, se enterraram e já estão virando moscas novas. Essas moscas que estão saindo vão contaminar o rebanho. Aí ali pode contaminar também os seres humanos se estiverem em contato, tá? Ô, Paulo, igual no caso do berne em pessoas, é dessa forma também? Isso aqui que está aqui na imagem é um berne. Isso é um berne? Isso é um berne. Ah, tá. Isso aqui é a mosca berneira, ó. É a Dermatobia hominis, tá? Mosca berneira. Entendi. Tá? Essa daqui, ó, é a varejeira. A gente tem vários tipos. A gente está falando de dois aqui. A Cochomia, né? Omnivorax e a Cochomia macelária. Uma gosta de tecido vivo, então a larva biontófaga, e a outra é tecido necrótico, tá? E essa mosca aqui, né, essa ou outra mosca que vão transmitir essas larvas. Essa daqui é a varejeira, né? É a bicheira que as pessoas falam, tá com bicheira, né? O animal tá com bicheira, tem que usar remédio e tal, tá bom? Aí faz a retirada. A berneira também tem que retirar, obviamente, você retira o berne, né, a larva, e descarta essa larva, mata ela, antes que ela faça esse processo de desenvolvimento final aqui. Quanto mais a gente tira, por isso que é importante cuidar dos animais. Porque como os animais, diferentes dos seres humanos, vão lá e tentam tirar, é muito comum as pessoas tentarem tirar em casa, viu? Muito comum. Aí, criarem pontos de infecção e tem que procurar o hospital para rasgar, né? Que as pessoas, vai rasgar. Mas vai fazer uma pequena incisão para retirar esse pus, né? Porque essa larva está ali dentro, cheia de material, né? Ela está se alimentando, ela tem inclusive micro-organismos dentro delas. Aí tem que fazer a retirada dessa póstula grande, né? Pode ficar uma cicatriz feia. É por isso que é interessante procurar, dependendo da região. Agora, os dípteros nematóceros, né? A gente tem a família Phycochidae, né? Aí a gente tem, por exemplo, os Phlebtomynios, né? Que transmite a leishmaniose. Esses mosquitos aqui, gente, ó, eu não vou colocar na prova, tá? Isso aqui vai ser uma outra atividade que a gente vai falar. Eles são dípteros, tá? Dessa ordem, né, de família, só que eu não vou colocar na prova, então a gente vai dar uma pulada neles, tá? Vai falar especificamente deles. Porque é bastante coisa que a gente vai falar deles. Aí a gente tem agora a ordem Hemiptera. Então a gente falou da ordem Diptera, só pulamos ali os mosquitos, né? A ordem Hemiptera são os insetos hematófagos também, né? Pode ser fitáfagos e predadores. A gente tem a triatomina aí, né? Que são os barbeiros, e a Cimicidae, que são os percevejos de cama. Aí a gente tem vários gêneros, né, dos triatomas. Os triatomas, gente, são vetores do Trypanosoma cruzi. Todos eles são vetores do Trypanosoma cruzi, tá? Então, são várias espécies, e os barbeiros são percevejos, tá? Os percevejos livres, e tem os percevejos de camas. Esses são os transmissores do Trypanosoma cruzi que a gente falou lá em microbiologia, tá? Desse protozoário, né? Professor, todos têm 3 patas? Oi? Com 3 patinhas? 3 patinhas. Esse aqui é a antena dele, tá vendo? 1, 2, 3. São insetos, né? A gente está falando da família inseta aí. Ah, tá. São insetos. Ó, percevejo de cama. A gente tem 2 espécies, né? Cimex lectarius e Cimex hemipterus, né? O que eles vão causar é irritação e prurido e alergia nos indivíduos. Mas isso é uma coceira absurda, né? Geralmente tem que queimar os colchões que estão contaminados. Hoje em dia, percevejo de cama não é tão comum. Mais há 30 anos atrás, a gente tinha muito caso, inclusive relatados, né? Que as pessoas viviam, principalmente na zona rural, em cortiços, né? Utilizando colchões de palha, e eles adoram, tá? Então, esses percevejos podem viver
em buracos na parede, no colchão dos indivíduos, e causa essa irritação, né? Então, professor, é perigoso a gente ter aquelas esteiras de palha em casa, né? Exatamente. Mas, assim, cuidando bem, mantendo a higiene e verificando elas, né, com frequência, usar inseticida é interessante, né? Você dificilmente tem essas infestações. O problema é a má higiene, né? Que esses insetos, eles adoram poeira, sujeira mesmo, né? Tem pontos para alimentação deles. Aí eles causam principalmente irritação, né? Vermelhidão e alergias em alguns indivíduos, porque eles ficam cheios de picadinhas, né? Depois, quando acha o percevejo, ele vai matar o percevejo, ele está lotado de sangue, porque ele vai picando, né? Aí tem que queimar mesmo o colchão para eliminar, porque às vezes está ali óvulos, e se você vai passar inseticida não vai adiantar, né? A ordem anápora, né? A gente tem os piolhos, né, que vão provocar pediculose, né, que a gente falou inclusive na aula passada. São parasitas cosmopolitas exclusivamente humanos, né, todas as regiões do mundo pode ter. A gente tem o pedículos capitis, que vive na cabeça, o pedículos humanos, né, na roupa e áreas protegidas do corpo, e o pedículos pubis, né, predominantemente nas áreas pubianas e axilares, onde tem pelos. A pediculose, né, provocada pelo pedículos capitis, os ovos, as lêndias, são depositadas na base do fio de cabelo, né, por meio de secreção de uma substância cimentante, ela fica presa ali no fio. O ciclo de vida é que após 10 dias a ninfa eclode, né, do ovo, inicia o processo de alimentação sanguínea. Quando ela eclode do ovo, ela sai dali, vira o piolho adulto e vai se alimentar do sangue, aí causa um desconforto total. Então, não adianta retirar só os piolhos adultos, tem que retirar as lêndias também. E as lêndias ficam presas. E os shampoos geralmente matam só o piolho, não mata a lêndia. Por isso tem que usar o pente fino e catar essas lêndias desprendendo, né? Paulo, o calor faz aumentar a reprodução? Calor? Não, viu? Eu tinha visto na internet. Não necessariamente. É mais comum, né, a gente ter processos de reprodução da maioria dos seres vivos, né, no verão intenso, mas o calor não aumenta a propensão de desenvolvimento deles, não, tá? Como que fala, o tempo para eclodir? Da lêndia? Em torno de 10 a 15 dias. Ah, tá. É porque, pelo que eu tinha visto, com o calor, esse tempo diminuiria. Olha, eu não sei te falar. Posso olhar. Ah, tá. Que eu saiba, não interfere muito, não, tá? Os ovos, né? Porque eles vivem em regiões frias, né? Inclusive, infestando mais ainda, né? Porque as pessoas ficam mais aglomeradas, né? Os ovos nas fibras, né, em contato com a pele, muito sensível à mudança de temperatura, né? Quando ele está com febre ou quando morre, né? Se o hospedeiro estiver com febre, ele morre. Então, você imagina, né? Tem o que vive na região pubiana, né? A pediculose pubis, né? O piolho pubis. Ou também vulgarmente chamado de chatos, né? Pelos pubianos ou do períneo. Também pode viver no resto do corpo, mas nos pelos axilares também, na axila, na virilha, né? Na região do períneo anal. Então, ele é um piolho diferente, né? E causa também um desconforto absurdo. É uma doença sexualmente transmissível, porque ela passa de contato, né? Então, se uma pessoa tem os pelos pubianos grandes, tem a pediculose pubiana, ela pode passar a pediculose para o outro, por contato mesmo, né, físico. Causa, né, secreções, né, lesões ocasionadas pelo ato de coçar e pode transmitir doenças, né, como o tifo, a riquétsia, né, em geral, né, febre de trincheiras e a febre recorrente. Então, ele pode transmitir doenças além, né, da pediculose, que é a infestação de piolho, pode transmitir doenças. Dependendo da quantidade, né, de infestação, pode, inclusive, trazer, por exemplo, uma anemia, né, por perda de sangue mesmo,
tanto que eles picam e mordem. Então, um piolho morde 7 a 10 vezes, né, a cabeça da pessoa para se alimentar. Você tem 50, na quantas mordidas a gente não vai ter, né? O tratamento é shampoo, né, ivermectina, que é o que as pessoas estão tomando aí para Covid, né? O pente especial bem fininho, né, o pente fino para remoção das lentes, lavar as roupas a altas temperaturas e aplicação de inseticidas nas roupas. E a última classe, né, a sifonaptera. A sifonaptera são as pulgas, né, são hematófagos na fase adulta, pode transmitir a peste bubônica, o tifo murino, né, os hospedeiros intermediários, pode ser os cães, né, os gatos, pode ocasionar reações alérgicas e urticárias. A peste bubônica, né, a epidemia da peste bubônica ou peste negra dizimou 1/4 da população, né, entre o século XIV e o século XVI, e hoje aproximadamente 20 casos por ano, inclusive teve no Brasil há pouco tempo peste bubônica. Então, por causa da pulga dos ratos, né, a gente matou 1/4 da população mundial, né, muito mais do que o Covid está matando. Agora a gente tem a pulga penetrans, né? Pulga de areia, que também é chamada, a fêmea fecunda, penetra a pele do indivíduo, do ser humano, e começa a sugar o sangue, conhecido como bicho de pé ou pulga de porco, que o hospedeiro pode ser o porco, né? Também ataca gatos, cachorros, seres humanos. As lesões são portas de entrada, né? Para tétano, pode provocar gangrena, e o tratamento é a remoção do parasita. Lembra que eu mostrei para vocês uma imagem? Depende do grau de infestação. Se você tem uma pulga penetrans incrustada no seu tecido, é fácil remover. Agora, se você tem ali 40, 100, 200, até mais de 1000 pulgas, né? Aí a gente tem que procurar a equipe médica para fazer retirada. Tem que tomar cuidado, usar uma agulha com uma asepsia adequada, né? Não é qualquer agulha, tem gente que pega um pedaço de pau, tenta cutucar e aumenta a propensão de ter uma infecção no local que você está abrindo o tecido, né? Os aracnídeos, da classe, né, aracnida, e a subclasse acarina, nós temos os carrapatos e os ácaros. Gente, essa apostila resume toda a prova, tá? Com exceção ali dos mosquitos que a gente vai falar mais na aula para frente, né? A gente tem o carrapato duro, carrapato mole, né? Ele tem o cefalotórax fundido com o abdômen. A diferença aqui, que carrapato é um aracnídeo, né? Não é um inseto, ele tem 4 pernas de cada lado, e o ácaro também tem 4 pernas de cada lado. Tem as quelíceras, né? E demais peças bucais para alimentar, para eles se alimentarem, né? Tem várias famílias, tá? O ácaro, né, ele pode viver em poeira domiciliar, como móveis, travesseiros, colchões, né, especialmente em locais quentes e úmidos, ele tem várias famílias aí, né, e geralmente ele provoca alergia, né, por causa das secreções e as fezes deles que ficam suspensas no ar, né. Então, pessoas que são mais suscetíveis a crescimento, a alergia, né, tem problemas respiratórios por causa dos ácaros. O controle é a desumidificação do ar, né, limpeza do ambiente, trocar regularmente roupa de cama e trocar colchão e travesseiro, que a gente geralmente não faz com frequência, né? Às vezes tem colchão 15 anos, e fala, tá bom ainda, né? Limpeza de filtros de ar e higiene e usar inseticidas. Oi? Professor, só tira uma dúvida minha rapidinho. O ciclo de vida, o ciclo de vida do carrapato duro e o mole é o mesmo ou não? A diferença é mais o corpo dele e a quantidade de ovos que botam, né? E a maneira como ele se comporta. O carrapato duro, ele é mais observador, o carrapato mole não. Está mais associado a isso, tá? Ah, tá bom. Carrapato duro observa, tá? Os ácaros, né, pode provocar a escabiose ou sarna. São cosmopolitas, a gente tem 300 milhões de casos de escabiose no mundo, né? Pode parasitar seres humanos e outros mamíferos, e a infecção de contato de pessoa para pessoa, né? Eles não possuem traqueias
e respiram através da pele, né, do tegumento mesmo. Os ácaros, eles migram na epiderme, depositam os ovos, os quais eclodem larvas, que se desenvolvem em ninfas, e, por fim, os ácaros adultos, né? Eles adoram a região interdigital e entre as pernas, né, para realizar o crescimento deles. São extremamente pequenos, gente, só visualizados mesmo a microscópio, tá? Olho nu, a gente não consegue visualizar o ácaro. Eles têm em torno de 200 micrômetros, né? A patologia é alergia mesmo, né? Principalmente os antígenos e alergênios, né? Prurido, o ato de coçar pode provocar escoriação e porta de entrada para micro-organismos oportunistas. E o HIV e as pessoas imunossuprimidas podem ter dermatites generalizadas, né, espalhadas pelo corpo inteiro. Quem é HIV positivo, né? E aqui nós temos alguns exemplos, ó. Olha como tá, é um caso ácaro, tá vendo? Então, pessoas que são mais suscetíveis são as pessoas que têm problemas ou doenças imunodeprimíveis, né? Por exemplo, pessoas que estão tratando o câncer, por exemplo, pode ser imunodeprimido e, às vezes, podem abraçar, né, ter contato com as pessoas e podem pegar. Então, cosmopolitas, eles podem viver em qualquer lugar. Tá? Vive em qualquer lugar. Cosmopolita é isso, ele vive em qualquer lugar. Diagnóstico, né? É análise mesmo, né? E às vezes pode tirar um pedaço da crosta e fazer a raspagem e olhar na microscopia. O tratamento é usar tópicos, né? De acaricidas e usar a ivermectina oral, essas, inclusive, que as pessoas tomaram aí para o Covid, estão tomando ainda. E, principalmente, gente, higiene, tá? Parasitose cuja transmissão decorre da promiscuidade, né? Contato de outras pessoas com objeto, né? De uso pessoal. A sarna, o piolho e o chato, né? Pode ser transmitidos. Carrapato, ó. A gente tem várias famílias, né? Argagidae, né? O carrapato de corpo mole, e a Ixodidae, o carrapato de corpo duro. Aí tem outras derivações. Vamos agarrar no carrapato mole e o carrapato duro. São 4 pernas, porque são aracnídeos, né? Tem vários gêneros dele, várias espécies diferentes. Esse é o carrapato duro, tá? Tem uma carapaça diferente, eles podem ter as cores diferentes, estruturas diferentes, mas são carrapatos duros. Alguns, eles predam, né, indivíduos específicos, né, esse preda só isso, preda aquele, né, mas o ciclo de vida, né, a gente tem a fêmea, tem a cor, Paulo. macho, oi. E aquele grandão, de qual gênero? É o mole, é o maior. O que o pessoal fala, mamona? O quê? A mamona. Aquele bem grandão. É o carrapato mole, geralmente vive em boi, né? Esse aqui é o carrapato duro. É o carrapato estrela, que vulgarmente as pessoas chamam. Porque tem essas estrelas, tá vendo? Ó, nas costas dele. Ó. Esse é o carrapato duro. Então, ó, eles são dioicos, né? Tem o macho e a fêmea, reproduzem, né? As fêmeas colocam os ovos se transformam em larvas, que se transformam em ninfas, se transformam em adultos, e aí a gente tem o ciclo de vida, né? Um carrapato, gente, duro, por exemplo, os ovos dele, depois que eclodiu, as larvas vão ficar, por exemplo, na base do capim. Quando passar espécies diferentes, pequenas, por exemplo, rato, né, ou um cachorro pequeno, ele vai lá e pega nesse cachorro, ou até mesmo um ser humano nos pés, né? Já as ninfas, elas sobem um pouquinho mais. Então, o carrapato duro, ele é observador, diferente do carrapato mole, que geralmente ele fica nos ninhos, ou já hospedando esses animais, né, próximo à região onde os animais ficam. Eles não se movimentam tanto igual o carrapato duro. E o carrapato duro, ele pode até de 3 a 4 hospedeiros, tá? Ele pode de um hospedeiro para o outro, de um hospedeiro para o outro. Então, ele se alimenta e desce, aí beleza, ele procura outro, se alimenta e desce até ele chegar no adulto e realizar o processo de reprodução. Esse é o carrapato mole, ó. Coloca mais ovos, tá? Ele é grandão mesmo. Aqui é uma fêmea que está cheia de sangue e está cheia de ovos, tá? Então, ela se alimenta para botar os ovos. Tá?
As picadas, né, a gente tem uma irritação local, alergia, pode dar anemia, paralisia, dependendo da região, né? E a transmissão de agentes patógenos. Então, o correto, ó, é você ir lá com uma pinça próximo, deixa eu tirar aqui, da quelícera dele, ó, da quelícera, acompanha aí, ó, para a gente conseguir retirar esse carrapato inteiro, tá? Porque se ele regurgitar o sangue e tiver contaminado, por exemplo, com algum agente patógeno, pode contaminar essa pessoa, tá? Então, ele enfia mesmo, né? Como se fosse uma agulha. Ele enfia a quelícera dentro do tecido e começa a se alimentando do sangue, tá? E vai alimentando até ele se enjoar, vamos dizer assim, tá cheio, ele se solta e procura outro hospedeiro, tá? E assim ele vai. Aqui são todas as famílias de carrapatos, as patologias que eles podem, né, provocar, né? Eles podem, geralmente o carrapato de corpo mole, ser monoxenos, né? Trioxenos, quando tem 3 hospedeiros, né? E esse é o carrapato, ó. Esse é o carrapato fêmea, carrapato macho, tá vendo? Ó. Essa é a fêmea, ela vai se grudar e ela vai se alimentar de sangue até chegar a esse tamanho. Chegou nesse tamanho, ela põe os ovos, né? Aqui a gente tem a larva, a ninfa e a fêmea adulta, é o macho adulto, né? E a fêmea adulta. Aqui a fêmea já fecundada, esperando o momento certo para colocar os ovos. O controle dos carrapatos. Usar botas e roupas que impeçam o ataque, né? E repelentes. Utilização, né, de acaricidas, né? Existe a vacina para isso, a Gavac, né, Ticguard, realmente é para animais, tá? O tratamento de doenças transmitidas pelo carrapatos, aí vai, dependendo do tipo de doença, né, antibióticos, uma febre maculosa, né, tetraciclina, né, uma febre recorrente, e amoxicilina e outras, se for doença de Lyme, aquela do olho de boi, né? E é isso, gente. Tem alguma dúvida do carrapato? Professor. Oi. Quando, por exemplo, esses filhotes, tudo que nasce, os carrapatos, mas todos sobrevivem ou não? Então, vai depender, por exemplo, os pássaros são predadores dos carrapatos, né? Alguns insetos comem os carrapatos. Eles colocam muitos ovos, nem todos vão virar carrapatos adultos, tá? A maioria não vira. Tá. A maioria não vira. Porque, não sei se vocês já viram, mas, por exemplo, às vezes a gente tem, mesmo que o carrapato esteja ali picando, tem pássaros que vão lá comer aqueles carrapatos ali no boi, né? O boi, isso é espetacular, porque vai tirar os carrapatos, né? Vai tirar os predadores, os parasitas, né? Mas a maioria não sobrevive, graças a Deus, né? Eles colocam milhares. Mesmo assim, um carrapato deve ter ali pelo menos a metade dos ovos que viram adultos. Então, você tem 3 mil ovos, 1.500 viram adultos, tá? Ô, Paulo, eu não sei se você já ouviu falar do miúdo. O miúdo é a ninfa? O miúdo é a ninfa. Ah, tá. Ele tá pequenininho. Ele causa uma coceira disseminada no corpo, né? Terrível, 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 terrível. Beleza, gente? Tem alguma dúvida? Então, relembrando. A prova, né? Eu vou colocar especificado para vocês lá as apostilas. Inclusive, essa resume tudo, com exceção dos mosquitos, tá? Que não vai cair. Professor, eu não entendi bem a diferença do carrapato duro, o ciclo de vida, né? Então, a diferença do duro para o mole. Eu vou abrir outra aula, Maricela, inclusive que eu coloquei para vocês lá. Na aula passada a gente falou deles, né? Aula retrasada. Sim, eu vou dar uma olhada lá. Mas eu vou abrir aqui para vocês. É uma bem específica dele, né? Só abrir aqui, só um minutinho. Que aí a gente fala bem mais especificado, aí fica bem mais claro. Vamos falar assim, que a gente tem bastante tempo aí. Só um minutinho que eu vou abrir aqui, tá? Opa, o macho morre depois do acasalamento? Epa, nem pensar. Morre.
Porém, o macho morre, sim, ele não aguenta a pressão da fêmea, não. Da fêmea, não, né? A gente consegue, mas ele consegue reproduzir com mais de uma, tá? A gente precisa de menos macho e mais fêmea. A intenção ali é reproduzir o máximo que eles puderem, né? Gente, eu vou fechar essa aula, tá? E vou abrir a outra aqui, só para a gente falar essa diferença dos carrapatos. Lembrando que vocês têm essa aula, tá? Ó. Então, a gente já falou isso, que eles são cosmopolitas, né? Pode se encontrar todos os cantos, né? Tanto urbana quanto rural, né? A gente tem as famílias, né? Tem várias famílias. A gente vai falar da Ixodidae, que é o carrapato duro, e a Argasidae, que é o carrapato mole, tá? Ó. Aí tem várias classes, né? Eles são da classe dos artrópodas, né? Do filo artrópoda, da classe aracnida, né? E da ordem Acari. Tem 4 patas de cada lado, né? E tem essas quelíceras. São dioicos, tem o macho e a fêmea. Geralmente o macho é um pouco menor do que a fêmea, tá? No caso aqui, gente, geral, sem ser carrapato mole e carrapato duro, tá? Eles são heteroxenos. Eles podem, né, hospedar mais de um animal diferente. Porém, eles podem ser monoxeno também. Geralmente, o carrapato mole, eles são mais monoxenos. O carrapato duro, ele é mais heteroxeno, mas ambos podem parasitar mais de um, né? Então, as fêmeas adultas, já alimentada, grávida, é vista, né, fixada, por exemplo, no cachorro, né? Ela se alimentou do sangue do cachorro até ela, né, desceu do cachorro. Ela procura o local e coloca os seus ovos no ambiente. As larvas são chamadas de micuins, né? Acho que é isso que ela falou. Nascem, né, desses ovos e ficam no ambiente aquele monte de carrapatinho minúsculo, né? Esses carrapatinhos minúsculos, eles vão se alimentar de um, por exemplo, do outro cachorro, ou de um gato, ou de um, sei lá, o que tiver ali. Se alimentou, aí ela já desce. Aí já não é ninfa mais, já é larva, né, já alimentada. A larva procura, não é micuim mais, né? A larva procura outro animal, né? Se alimentam e se transformam em ninfas. As ninfas procuram outro animal, se alimentam, se transformam em um adulto. O adulto se reproduz e procura, assim, ter um ciclo de vida, né? Os carrapatos moles geralmente vivem em ninhos, né, e nas tocas dos animais. As fêmeas depositam seus ovos no ninho do seu hospedeiro, e as larvas, as ninfas e os adultos andam pelo ninho em busca de hospedeiro. E eles costumam se alimentar à noite e não passam muito tempo preso ao hospedeiro, tá vendo? Ele é muito mais, assim, esperto e preguiçoso, né? Geralmente o macho morre depois de se acasalar e a fêmea morre depois de depositar em torno de 2.000 até 18.000 ovos. Alguns machos, eles se acasalam com outras fêmeas, por isso que fala frequentemente, tá? Então, eles não morrem exclusivamente, pode ser que alguns ainda se reproduzem com outras. Os carrapatos duros, por outro lado, encontram a comida através do comportamento conhecido como investigação, ele é mais esperto, né, e mais ativo. O carrapato mole é mais preguiçoso. Ele procura uma toca do animal, coloca seus ovos ali, já eclodem e as ninfas ficam ali mesmo, eles são mais monoxênicos. Os carrapatos duros são heteroxenos, eles procuram vários, tá? Eles investigam mesmo, eles ficam, né, na parte da grama, aí dependendo do estágio de crescimento deles, eles vão aumentando em relação à altura do capim ou da árvore, né? O carrapato mole são uma exceção. Muitas espécies se alimentam de um pouco de sangue várias vezes e depositam ovos diversas vezes, né? As larvas, elas investigam o chão, como eu falei para vocês, as ninfas dos carrapatos duros, né? Sobem um pouco mais alto, os adultos, né? Um pouco mais alto para procurar hospedeiros cada vez maiores, né? Olha o ciclo de vida, ó.
tanto do duro quanto do mole, é bem parecido. A diferença em relação ao ciclo de vida, ela se dá mais na diferença mesmo de comportamento deles. Um já procura a toca. Por exemplo, tem um coelho, né? O coelho está vivendo numa toca, ele vai lá e já coloca os ovos na toca. Já o carrapato duro, ele coloca no ambiente em geral, para tentar hospedar em maior número possível de hospedeiro, porque ele roda muito mais, diferente do carrapato mole, que roda menos. Por isso que as infestações são maiores com o carrapato duro, tá, gente? Com os carrapatos estrela. Ó, a larva ou ninfa consome o sangue de um hospedeiro infectado, né, se isso ele tiver com doença. Durante o processo, ela leva o micro-organismo, né, com bactérias para dentro do seu corpo, e na hora que ela vai se alimentar, ela pode regurgitar o sangue e introduzir, né, ou através da saliva, para dentro da ferida, e ali a gente tem a infestação, né, da doença, pode ser várias doenças. Então, um carrapato infectado é um reservatório de várias doenças. Por isso que é importante, ó, pegar a pinça e retirar pela quelícera do carrapato e não puxar pelo corpo. Muita gente puxa, solta a quelícera e pode contaminar o indivíduo, tá? Aí as doenças, né? A gente tem a febre maculosa, de Rocky Mountain, né, que teve casos nos Estados Unidos, e também a doença de Lyme, tá? Que parece olho de boi, ó. A febre maculosa começou na área rural de Rocky Mountain nos Estados Unidos, né? Como a febre maculosa, muitas das outras doenças que o carrapato pode transmitir para pessoas são doenças chamadas de rickétsias. Muitas doenças rickétsias são febres maculosas que causam erupções na pele, náuseas, vômitos, dor de cabeça e fadiga. Na maioria dos casos, as pessoas melhoram com tratamento. O problema é diagnosticar essa pessoa. Aí a pessoa pode entrar em sofrimento e morrer antes, né, do tratamento adequado. Mas se a pessoa tiver um tratamento adequado, ela sobrevive tranquilamente com o tratamento. Aqui a gente tem, ó, paralelo um lado do outro, ó, o carrapato duro e o carrapato mole. Esse carrapato mole está cheio de sangue pronto para colocar seus ovos, tá bom? A gente tem carrapato de boi, carrapato de cavalo, carrapato de galinha, né? Coloquei um caso clínico, depois vocês leem. É isso. Dúvida, gente? Continua com a dúvida? Por enquanto, não. Ô, Paulo, fugindo aqui do assunto do carrapato, e a praga? Que tipo de... sei lá o que é isso? Qual praga, Patrícia? Da galinha. Praga da galinha? É. Não sei qual praga da galinha, tem que ver qual que é, ué. A galinha morre do nada? Hã? É piolho, não? Não, é como se fosse um piolho que tem na galinha. Aham. Aí a gente chama de praga. Só que nenhuma das nossas aulas eu vi ainda falando sobre a praga. Infesta seres humanos? Eu posso procurar para ver, ué. Demais, quando dá praga na casa, não tem cão que suporta. É igual o PCV. Pode ser um tipo de piolho, ué. Vamos dar uma olhada. Ah, tá. Tá bom? A gente pode falar, inclusive, depois da prova. Eu vou olhar e a gente fala, tá bom? Então, tá gente, bom. ó, lá no Google Classroom eu vou deixar para vocês o material para estudo para a prova, tá? A prova vai valer 25 pontos, tá? Tá tranquilo, é isso que a gente falou, tá? Não tá fugindo muito. E, novamente, eu falo para vocês, evitem cópias, escrevam, né, com as palavras de vocês. Lembrando que a atividade de hoje vale 5 pontos, tá bom? Beleza? Beleza. Beleza. Então, gente, boa noite. Boa noite, eu vou liberar a atividade para vocês lá. Aí ela está com prazo para vocês entregarem até semana que vem. Lembrando que as próximas vai ter só 5 dias para resolver, tá bom? Então vocês têm que se adaptar um pouquinho nisso também, tá joia? Então a gente se vê na semana que vem e é dia de prova, dia 31, tá bom? Fechou. Beleza. Oi.